Sabe aquele momento em que o sujeito começa o ano dizendo tá tudo sob controle, mas o olho já tá tremendo, a voz tá falhando e a mão tá suando? Pois é, esse é o Lula abrindo o ano eleitoral. Ele aparece liderando as pesquisas canhotas, sim, mas liderando do jeito que o Titanic liderava o Atlântico. Na frente, confiante, tocando música, enquanto já tinha um iceberg com o nome Flávio Bolsonaro piscando no radar. Nesta sexta, em Cinema Especial, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. As primeiras pesquisas do ano dizem que Lula ainda está na frente. Beleza, só esqueceram de avisar que essa vantagem é a menor dos últimos 16 anos. Ou seja, o homem está ganhando, mas ganhando com aquela cara de quem sabe que vai perder no pênalti. Segundo a Quest, super esquerdista, Lula tem 36%, Flávio Bolsonaro 23%. 13 pontos de diferença. Aí entra para uma pesquisa e diz: calma lá, meu filho, isso aqui tá mais apertado. 39 para o Lula, 33 para o Flávio, diferença de 6 pontos. Se isso fosse futebol, o Lula já estaria pedindo cera, apagando refletores e tentando encerrar o jogo aos 20 do segundo tempo. E o mais bonito é o seguinte: a última vez que a disputa começou tão apertada assim foi em 2010, José Serra e Dilma Rousseff. Só que tem um pequeno detalhe que o texto jornalístico fala baixinho, quase cochichando. Em 2010, Lula estava com popularidade nas alturas. Hoje, Stalinácio está com popularidade na terapia. Em 2010, a Dilma começou atrás, foi subindo, surfando no carisma emprestado do Lula. Agora é o contrário. Lula começa na frente e vai escorregando como sabonete em cadeia. Aliás, falando em escorregar, vamos lembrar, em 2014 Dilma tinha 30 pontos de vantagem. Em 2018, Lula tinha 21 pontos na frente do Bolsonaro. Em 2022 começou com 22 pontos de vantagem e terminou ganhando por 1,8. Ou seja, toda vez que começa com folga, termina no sufoco. Agora que começou no aperto, imagina o final. Mas calma que melhora, porque enquanto Stalinácio estaciona, o segundo colocado, Flávio Bolsonaro, não só cresce, como começa a derreter rejeição. A rejeição dele cai, a de Lula fica ali, firme, estável, como uma dívida eterna. E aí começa o pânico silencioso, porque a direita, pela primeira vez, começa o ano com organização. Flávio se consolida, Tarcísio é retirado do tabuleiro presidencial, Bolsonaro vira fiador político. E a esquerda? A esquerda tá rezando pro juiz apitar antes do jogo começar. É futebol. Vai fazer um gol, sim. Pode jogar. Aí, ó. Lula, claro, continua sendo unanimidade na esquerda, até porque não sobrou mais ninguém. É tipo banda velha, ou é ele ou não tem show. Mas aí acontece o que realmente tirou o sono do Planalto e fez a assistente mais aplicada do Lula no STF entrar em ação. Aparece uma pesquisa simples, educada, sem gritar, sem fazer escândalo. Resultado, Flávio Bolsonaro 48%, Lula 46%. 2 pontos, nada demais, nada absurdo, mas o suficiente para causar um ataque de pânico institucional. E quem entra em cena? Ela, a bruxa da censura, a guardiã da democracia seletiva, Carmen Lúcifer. A presidente do TSE resolve suspender a divulgação da pesquisa. Motivo? Sem registro prévio. Sem registro. Tradução simultânea, sem passar pelo nosso controle de narrativa. Porque, curiosamente, quando a pesquisa agrada, ninguém pergunta de registro, ninguém pergunta metodologia, ninguém pergunta se foi web, telefone ou sinal de fumaça. Mas, quando o resultado não agrada, aparece um manual inteiro de regras esquecidas. Seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Gabi, vamos já com essa história da Carmen Lúcia. A perseguição a Flávio Bolsonaro já começa. Parece-me que ela não deixou que uma pesquisa fosse publicada em função do resultado. É isso, Gabi? Exatamente, Pitolli. As informações que eu tenho aqui são do portal Metrópolis. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, determinou na última sexta-feira, dia 30, a suspensão da divulgação de uma pesquisa eleitoral que apontava vantagem do senador Flávio Bolsonaro sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno. De acordo com ela própria,
por falta de registro prévio na Justiça Eleitoral. O levantamento foi publicado pela consultoria mexicana Altica Research na última terça-feira, dia 27, no qual trazia um panorama sobre a avaliação do atual governo e a intenção de voto para as eleições presidenciais deste ano, porém sem o registro obrigatório no TSE. De acordo com a empresa, o levantamento foi feito entre os dias 23 e 25 de janeiro, com 1.200 entrevistados e com 18 anos ou mais em todo o Brasil. A pesquisa mostrou uma vantagem do senador Flávio sobre o presidente Lula em um possível segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecia com 48% das intenções, enquanto Lula com 46%, dentro de uma margem de erro de 2,83%. O estudo empregou um painel web recrutado por River Sampling, cuja composição foi depois ajustada para espelhar a distribuição da população brasileira. A decisão liminar do TSE se deu após representação proposta pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, durante o recesso forense. Inclusive, Pitoli, se você me permite, eu vou trazer aqui um spoiler. Lindbergh Farias não é mais o líder do PT na Câmara. Não, tá? Que bom. Quem é agora? Quem é que vai fazer o papel de despachante? Pedro Uczar, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Bom, vem para mim, Gabi, o nome do que vai ser o despachante, o garoto de recado agora. Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Mas sabe o que acontece? Acho que é assim que pronuncia. Em ano de eleição, quem assume um posto de liderança paga um preço altíssimo, porque muitas vezes tem que abrir mão, né, da agenda para reeleição, né, para cuidar da liderança. Não estou dizendo que diminuir a importância, longe disso. Mas quem assume a liderança, né, tem um papel fundamental num ano eleitoral, mas muitas vezes é um gesto altruísta, deixando de cumprir com o papel, né, de buscar a reeleição, enfim. Depois a gente comenta isso, porque quero ouvir Cláudio Cofani. Cláudio, se a ministra Carmen Lúcia queria que não fosse divulgado, acho que ela tomou, o tiro saiu pela culatra, tomou uma invertida, né? Como diria, né, meu pai diria, tomou uma invertida. Por quê? Olha, não pode divulgar a pesquisa, mais ou menos assim, né? Pense em qualquer cor, Cláudio, menos o amarelo. É impossível, vai pensar no amarelo agora, né? Olha, não pode divulgar a pesquisa. O que a gente está fazendo agora é divulgar a pesquisa. Veja, quando a gente fala... E o melhor, a pesquisa foi feita, os dados existem, as pessoas responderam, mas agora oficialmente ninguém pode saber. É maravilhoso quando você é o dono da bola e o juiz ainda joga no seu time, né? Nem começou a campanha, mas já começou a campanha do TSE. E não é eleitoral não, é campanha institucional. Aquela em que o árbitro veste a camisa, entra em campo e ainda reclama do gramado. Se fosse o contrário, se a pesquisa mostrasse Lula na frente, essa pesquisa estaria estampada em outdoor, em comercial, em camiseta de escola de samba. Aliás, falando nisso, alguém viu a Carmen Lúcifer mandando bloquear a escola de samba fazendo propaganda antecipada pro Lula? O homem descondenado do mensalão, petrolão e das loterias. Não? Que estranho, né? Mas isso não é novidade. Em 2022 foi a mesma coisa. Ela disse que a censura era temporária, que acabava depois da eleição. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. 4 anos depois, cá estamos nós, com censura vitalícia. Pesquisa aparece, resultado não agrada, carimbo irregular,
some da internet. É o replay de 2022, só que agora o público já decorou o roteiro. E o mais engraçado de tudo é que essa tentativa desesperada de esconder a pesquisa teve o efeito oposto. As pessoas falaram mais, compartilharam mais, desconfiaram mais. Parabéns, Carmen! Tentou esconder e acabou divulgando para mais gente do que a própria pesquisa conseguiria. É o famoso não pense no elefante. Quando você manda não pensar, todo mundo só pensa nisso. E aí o eleitor conclui o óbvio. Se estão tentando esconder, é porque o cenário não tá bom. E realmente não tá, porque agora o mundo mudou. Não é mais 2022. O presidente dos Estados Unidos não é mais um esquerdista simpático a Lula. É Trump e ele está pressionando por eleições transparentes. A América do Sul virou à direita, um por um. Os aliados do Lula foram caindo como dominó. Sobrou o Petro e até ele já está com o pé na porta. Lula está cercado de escândalos. E nas eleições, o presidente do TSE será Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro. E enquanto isso, Flávio Bolsonaro vai rodando o país, falando com o eleitor, reduzindo rejeição, enquanto o Lula tenta fazer campanha escondendo o número. Como o próprio Flávio disse na entrevista ao Paulo Figueiredo, Lula está desgastado. O eleitor de 2022 está arrependido. Existe fadiga, existe derretimento. E dessa vez não vai ser só no Sul e Sudeste não, vai ser nacional, inclusive no Nordeste. Porque quando o regime começa o ano tentando esconder pesquisa, é sinal de que o desespero já venceu a estratégia. O Lula está tão desgastado, há uma fadiga, há uma clareza na cabeça das pessoas, Paulo, de muita gente que em 2022 não votou no Lula, né, por alguma razão votou contra o presidente Bolsonaro. Grande parte dessas pessoas já se arrependeram. E o que mais a gente vê, até nas redes sociais, de pessoas simples, né, que estão ali colocando o seu dia a dia no Instagram, numa rede X, no YouTube, criticando. Pô, já votei lá de lá, mas agora não me engana mais. Isso que acho que vai acontecer no Brasil todo, em especial no Nordeste, e as pesquisas já mostram isso. Um derretimento do Lula no Nordeste e cada vez mais a consolidação não apenas do Bolsonaro, mas desse projeto, porque o Brasil vai escolher dois caminhos, o da prosperidade com a gente ou o de pular do precipício sem paraquedas com o Lula. Então acho que essa eleição vai ser sobre isso, portanto minha convicção de que há sim uma chance real de que o brasileiro dê um basta em Lula e no PT de uma vez por todas já no primeiro turno da eleição desse ano. E o pior inimigo de Lula hoje não é a direita, é a realidade. E essa não tem liminar que segure. No fim das contas, Carmen Lúcia tentou fazer com a pesquisa o mesmo que a Bárbara Streisand tentou fazer com a mansão. Mandou esconder e transformou em ponto turístico. Se a ideia era proteger o Lula, deu errado. Porque agora, toda vez que alguém tenta apagar um número, o eleitor já pensa. Ué, Flávio tá na frente de novo? E assim nasce a nova regra do jogo. Quanto mais o TSE esconde, mais o povo comenta. E quanto mais comenta, mais o efeito Streisand vira campanha eleitoral gratuita.